Próxima pergunta aqui, eu acho que é pra vocês. Se eu fazer errado, vocês corrigem uma pula na outra aí, tá? A finalidade do acordo. Então tem um acordo de previdência Brasil e Estados Unidos. Isso é uma coisa nova, correto, Rita? Sim, Paulo. Na verdade, o tratado de previdência entre Brasil e Estados Unidos foi assinado em 2018. Tá, e então, por que existe esse tratado? Qual que é o benefício para os países, no caso? Então, o Brasil é um dos países que mais possui acordo de previdência bilateral, né? Na verdade, existe Estados Unidos, Alemanha, Itália, Espanha, Portugal, França, enfim... países ibero-americanos, Paraguai, Uruguai, Chile e assim vai. Então, assim, a gente consegue fazer um trabalho através de um planejamento previdenciário, na qual a gente consegue fazer toda a projeção de cálculo, toda a simulação de renda mensal mais vantajosa, regra de transição mais benéfica para aquele cliente, porque muitas coisas mudaram, Paulo. De 2019, nós tivemos uma reforma da Previdência no Brasil, que foi muito impactante, e mexeu muito com os cálculos de benefício. Então, nós temos hoje 5 regras de transição. Existe a regra de transição pedágio 50%, pedágio 100%, existe a regra de tabela de progressão mínima, idade mínima, por pontos. Então, cada regra de transição vai dar um valor diferenciado de benefício. Então, o cliente, quando nos procura, realmente é para saber qual é a regra mais vantajosa, qual é a espécie de aposentadoria mais benéfica, e a gente faz todo esse trabalho através de um relatório, através de um parecer jurídico, cálculos, projeções, para ver se ele deve recolher sobre um salário mínimo, sobre 2, sobre 3, em que momento ele vai aumentar, qual é o código correto que ele tem que recolher, porque existem Isso é muito importante, né, Rita? Contribuição no código errado. Porque, Carol, a gente vê muitos brasileiros contribuindo sobre o código errado, e código errado o INSS vai descartar, desconsiderar, e aí vai dar um trabalho muito maior, porque a gente vai ter que entrar com uma medida judicial para poder corrigir. Então, essa assessoria, essa consultoria que a gente presta é realmente completa em relação à parte do regime geral de previdência social no Brasil. Acho que é importante ressaltar, Rita, que um dos grandes motivos o qual os Estados Unidos e o Brasil acabaram assinando esse acordo bilateral... Que foi a minha pergunta, né, Rita? Rita pulou a minha pergunta. Eu acho que ela respondeu alguma coisa em relação à sua pergunta. Mas é o seguinte, a maioria dos americanos... em algum momento da vida, passam um tempo fora dos Estados Unidos. Não só o americano, então vamos falar o brasileiro ou o americano. Então, já existia um acordo bilateral com vários países. E os governos, depois de várias iniciativas que criaram, e várias reuniões, finalmente o do Brasil foi assinado. Por quê? Muito americano que morou um tempo nos Estados Unidos e depois foi morar no Brasil. Então, para que todos pudessem ter esse benefício. E, então, a pessoa ela pode morar 6 anos num lugar, 6 anos no outro, 6 em outro, 6 em outro. Se todos esses países tiverem acordo bilateral, ela vai conseguir usufruir de todos os benefícios. Então, é para beneficiar nós, não somente cidadãos americanos como brasileiros, em relação a podermos ter opção. Não quero mais morar no Brasil, quero morar nos Estados Unidos, eu não quero mais morar nos Estados Unidos, quero morar em Portugal, e agora a minha aposentadoria? Antigamente a gente perdia, não tinha ponto suficiente no Brasil, né, Rita? Não tinha ponto suficiente aqui, não se aposentava em lugar nenhum. Até antes de 2018 era assim. Nossa, eu ficava perdido toda a tua contribuição. Perdia tudo, não podia aproveitar. Sim. Então, o motivo do acordo bilateral maior foi esse, para que os pontos daquelas pessoas que viveram em um país, mas não tiveram idade e nem créditos suficientes, pudessem ser aproveitados em outros países, os quais elas residem hoje, ou vão passar o resto das suas vidas, ou se mudarem para outro lugar também, vão carregar esses pontos. Sim. Nossa, que legal, porque nós temos... Quantos brasileiros existem aqui nos Estados Unidos hoje, você acha? Milhões? 1 milhão, pelo menos? Mais de... Eu acho que a última estatística do consulado, milhões, que são contados, né? Porque a gente tem que levar em consideração os imigrantes que não existem, né? Que estão aqui, mas não existem em lugar algum. Eu acho que há em torno de 3 milhões e meio. Por aí, né, Carol? Também acho. Olha, desses 3 milhões, com certeza você é uma das pessoas que poderia estar se aposentando agora e não sabia, né? Porque são coisas novas. Nós que moramos aqui, geralmente, nós não seguimos nada do Brasil, não sei política, né? E mesmo assim, bem pouco. Bem legal. Então, muitas informações importantes.